Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Este encontro da Amostra Espírita, nesses 30 anos, ela apresentou Jesus sem rituais, sem misticismo, com muito trabalho, respeito, alegria e caridade, né? Jesus, à luz da doutrina espírita. Jesus, à luz da fé raciocinada. Esses 30 anos, eu pude ver isso com muita clareza, buscando no Evangelho, à luz da doutrina espírita, pontos para reflexão a respeito da nossa convivência com Jesus. Isso é admirável. Nós não titubearmos diante da oportunidade de divulgar Jesus na sua simplicidade, mas no seu poder, na sua grandeza, à luz da fé raciocinada. E hoje nós vamos, então, conversar um pouco a respeito de Jesus, a solução para as crises atuais da humanidade. É interessante porque, quando nós pensamos nessa frase, parece que a gente vai cair numa mesmice de pegar frases decoradas e refletir sobre Jesus como a grande solução. E para muitos seria simplesmente gritar o nome Jesus. Para muitos seria simplesmente nós buscarmos Jesus para nos socorrer, para nos carregar no colo e tirar dos problemas. Para muitos, considerar Jesus como a solução para as crises atuais seria vê-lo voltar como que materializado diante de todos e dizer às tempestades, das dores, das aflições que nos alcançam: acalmem-te, eu estou aqui, acalmem-te. Não. Mas Jesus, a grande solução para as nossas crises atuais, ele não vem, ele está conosco. De uma forma bem diferente, que nós vamos tentar, nesses minutos, refletir e tentar assimilar e identificar a nossa responsabilidade, o lado da nossa ação à luz da presença inapagável de Jesus em nossas almas. Para isso, nós vamos buscar a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Essa obra que é para todos nós a grande referência para a nossa caminhada. E a questão 625 traz uma pergunta muito interessante. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Essa pergunta ela é muito interessante porque, para uma pessoa precipitada que ouvisse esta pergunta, poderia citar vários modelos, várias pessoas ou projetos que já passaram e que já existiram ou ainda existem e que podem servir de modelo, de referência
para a nossa caminhada. Mas Kardec, sabiamente, ele coloca uma pequena expressão na sua pergunta. Não é qualquer tipo que ele pergunta. E quando eu digo qualquer, eu não estou menosprezando todos os outros que poderiam ser lembrados aqui. Mas Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito. E é exatamente nesta pergunta, no mais perfeito, que a gente vai começar a pensar um pouco mais. Porque modelos existem muitos. Mas vamos tentando afunilar e chegar no modelo mais perfeito. Vejam que a palavra perfeição, ela já indica algo que contém qualidades incalculáveis, no sentido do bem, no sentido de toda a conquista luminosa dos homens. Mas Kardec coloca ainda um mais. Antes ele diz qual o tipo mais perfeito. Então não tinha muito. Os espíritos não tinham o que falar. Porque a grande definição de Jesus já está contida na própria pergunta. Então, os espíritos nobres respondem com uma palavra de 5 letras. É a pergunta mais curta de O Livro dos Espíritos. Eles respondem Jesus. Jesus, o modelo no qual todos nós devemos nos inspirar. Jesus, aquele que veio para nos levar a caminhar com passos firmes em direção à luz. E aí começa a grande diferença entre Jesus vir e nos colocar no colo e entre Jesus vir e nos ensinar a caminhar. Vejam, ele nos ensina a caminhar com passos firmes em direção à luz. E segundo, ele nos leva a encontrar solução para todas as crises, para as crises atuais. Então, para todos nós que estamos neste momento enfrentando a grande crise mundial que nos foi trazida pela pandemia da Covid-19, temos em Jesus o grande modelo. O grande modelo que não se acomodou em nenhuma situação para lamentar e reclamar junto ao Pai que estava pesado demais para ele. Ao contrário. Jesus, o modelo incansável que manteve a cabeça erguida, não por orgulho ou prepotência, mas a cabeça erguida diante da luz que o guiava, que era do Pai, que era do amor. E ele, Jesus, de cabeça erguida, nos arrastou e nos arrasta pelo seu exemplo. E esse arrasta aí não é no sentido da violência, puxar e arrastar. É no sentido do magnetismo do amor, que como que nos puxa, nos traz para a luz maior. Então, a gente vai buscar em João, o evangelista, uma outra referência de Jesus,
que vai servir para a nossa caminhada nessa pequena conversa que estamos tendo. Está registrado no capítulo 8 de João, versículo 12. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele afirma que ele é a luz do mundo. E é muito interessante que, mais uma vez, para alguém precipitado, que não teve a chance ainda de adentrar pelo Evangelho e conhecer um pouco mais Jesus, poderia dizer: quem foi este ser prepotente que se afirmou a luz do mundo? Baseado em quê? Ele disse ser a luz do mundo. Mas nós outros que vamos estudando a cada dia um pouquinho do Evangelho, nós entendemos com muita emoção e com muito amor essa afirmativa dele: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, essa afirmativa de Jesus, ela é, para mim, na minha compreensão, a base para o nosso tema de hoje, que vamos entender Jesus como a solução para as crises atuais da humanidade. Se ele é a luz do mundo, então nós já vamos entender um pouco mais isso aí. A certeza de que Jesus é o pastor, é a luz do mundo, está na consciência de todos os seres. Mas como está na consciência de todos os seres? Porque na consciência de todos os seres estão alojadas as leis divinas, as leis naturais. E essas leis refletem a vivência de Jesus na Terra. Elas mostram, porque ele é o grande exemplo. Então, as leis divinas são como que testemunhas de que Jesus é o modelo e guia. Porque ele vivenciou muito mais do que com respeito. Ele como que se encaixou de tal forma nas leis divinas que, quando a gente pensa nelas, a gente pensa em Jesus. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa nas leis divinas. Há como que um encaixe das leis divinas com o nosso modelo Jesus. Porque todas as ações de Jesus remetem a cada um de nós ao conhecimento das leis divinas. Leis que foram criadas por Deus para garantir a estrutura da evolução dos seres, para garantir a harmonia na convivência entre os seres. As leis divinas foram criadas para que estivéssemos nós em paz com nós mesmos, com nossos semelhantes, com a natureza e com Deus, nosso Pai. Essa é a grande função das leis divinas. Quando nós conseguimos vivenciá-las, nós estamos em paz. E Jesus
foi o grande modelo de vivência dessas leis. Portanto, podemos afirmar, sem misticismo, sem estarmos meramente repetindo uma frase, mas com convicção, que Jesus é sim a solução para as crises atuais. E para que nós possamos entender isso, caminhamos mais um pouco. O que Jesus veio fazer na Terra? O que ele fez por aqui? Alguns diriam, Jesus fez uns milagres, multiplicou os pães, transformou a água em vinho, fez cegos enxergarem, fez paralíticos andarem, e outros fenômenos. Sim, Jesus, na sua caminhada, ele aproveitou para mostrar o poder de Deus sobre todos nós, curando, reequilibrando as mentes em desalinho. Ele fez tudo isso, sim. Mas ele fez algo muito e muito maior. Ele estruturou a vivência do homem na Terra a partir do amor. Ele estruturou a vivência do homem. Mas como estruturou? Os homens viviam como queriam, sim. Mas aos poucos temos visto os homens buscando de alguma forma vivenciar as experiências que Jesus vivenciou e deixou para nós. E mais do que ter formado a estrutura de harmonia e de amor na Terra, ele fez mais. Ele preparou o ambiente para receber a humanidade futura. Ele preparou o ambiente a partir da vivência do amor. Porque a presença de Jesus na Terra desequilibrou a violência, desequilibrou o mal que tentava se implantar. Fez com que as pessoas que viviam a experiência de respeitar as leis a partir do olho por olho e dente por dente, ele preparou o ambiente a partir do amor para que a humanidade pudesse usar o seu livre-arbítrio e optar pelo bem. Então, eu costumo dizer que todos os fenômenos que Jesus provocou na sua passagem pela Terra são fenômenos de amor. Fenômenos que o amor promove para todos aqueles que necessitam e, de acordo com a lei divina, merecem ser ajudados e socorridos. Então, não foi o mais importante o momento em que ele curou, que ele foi instrumento de fenômeno. Muito mais importante do que isso é a origem de quem provocou o fenômeno. Só quem ama profundamente, só quem ama de forma incondicional é capaz de promover os fenômenos que Jesus promoveu. Por isso, outros que já vieram à Terra
antes e depois dele, aqui e ali são instrumentos de fenômenos de amor, mas não na intensidade, na luminosidade com que Jesus provocou esses fenômenos que nos emocionam tanto e que transformaram aquelas pessoas envolvidas nesses fenômenos em pessoas convictas no Pai, no amor de Deus. Então, este é Jesus, que preparou o ambiente para receber a humanidade. Então, ele, Jesus, é a perfeição moral em todos os rumos, de todos os entendimentos. E por isso é considerado modelo. Eu repito, ele é a perfeição moral em todos os rumos, de todos os entendimentos. Daí, ele ser considerado modelo. E ele, a coisa mais linda que acontece é que Jesus entregou para João a sua mãe, não é? Lá no momento do Calvário, a gente costuma dizer que ali aconteceu a primeira adoção oficial, adoção de filhos, quando ele diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E ele diz para João: João, eis aí a tua mãe. Mas, mais do que entregar a sua mãe a João, a gente não para pensar nisso. Jesus nos entregou Deus, o Pai de amor, de forma plena. Ele, em momento algum, se chama Deus. Ele, em todos os momentos, se refere a Deus, meu Pai, mostrando que ele está na terra por ordem do Pai. E na medida que ele vai passando pelas experiências e nos conduzindo no aprendizado, ele nos entrega a Deus de forma plena. A coisa mais linda que eu acho foi essa espécie de renúncia. Ele renunciou à sua mãe, entregando-a a João, e renunciou a Deus, entregando-o para todos nós. Mas sabe por que isso? Ele não renunciou à consciência de que ele é. Ele é o Filho amado. Deu para ele a alegria, a grandeza de nos entregar o Pai, porque ele já estava posicionado como o Filho maior, como o grande modelo para toda a humanidade seguir. Então, depois dessa reflexão base, para nós entendermos o porquê dessa afirmativa, nós vamos então trazer agora para a nossa prática alguns pontos de Jesus na sua vivência que devem e podem ser seguidos por nós a partir do modelo que deixa o exemplo claro de como fazer. E não vamos perder a chance de comparar com o momento que estamos vivenciando. Na medida que
olhamos para Jesus, nós vamos perceber que Jesus agiu. Ação à luz do amor. Jesus não cruzou os braços e esperou a solução do Pai. Como se pudesse dizer assim: não, meu Pai pode tudo. Ele vai resolver esta situação. Jesus agiu, considerando que ele, o Pai maior, não abandona, está sempre presente. O universo está pleno do amor de Deus. Então ele age com convicção, mas ele faz a parte dele. Nesse agir e não depender que o Pai trouxesse a solução, nesse agir, ele caminha, e caminha muito. Ele caminha distâncias. Ele vai em ambientes agressivos, opositores. Ele não exige condição para caminhar. Ele age com coragem, como, por exemplo, quando ele se dirige a Zaqueu, considerado uma criatura de má vida. Ele age. Zaqueu, desce daí. Desce da árvore, Zaqueu. Ainda hoje cearei contigo. Ele não se preocupou com as opiniões contraditórias da sociedade. Ele agiu porque ele entendeu a necessidade de Zaqueu, necessidade de amor. Porque na condição de Zaqueu, poderoso, rico, cheio de bens, se ele não estivesse necessitando de amor, ele não buscaria subir numa árvore para ver Jesus. Ele tentaria se valer do título de pessoa importante na sociedade para ver Jesus. E ele não tem nenhuma dificuldade. Ele enfrenta a multidão e busca um local. Ele se esforça para encontrar um local onde ele pudesse ver Jesus. E Jesus agiu. Jesus se dirigiu a ele. Jesus foi cear com ele. Jesus conversou com ele. E eu fico pensando, nós outros, em plena crise, como é que nós temos agido? Nós estamos agindo com firmeza no amor, na luz, na caridade? Ou nós estamos agindo ainda de acordo com a nossa conveniência? Nós estamos agindo ainda buscando primeiro o nosso conforto, para depois ver o conforto alheio. Qual tem sido o nosso papel? Vejam que a palavra ação nos traz um convite à profunda reflexão. Porque o amor, a caridade, a caridade não se conforma simplesmente em identificar a necessidade, mas ela vai além. E identificando a necessidade, buscar ajudar a resolver, a atender, a aliviar. Nos momentos atuais,
Podemos e devemos todos nós agir, por exemplo, orando inicialmente. Orando não apenas pelos nossos familiares e amigos que desencarnaram a partir da Covid-19, mas indo um pouco além, agindo, orando por todos os que estão trabalhando na linha de frente, orando por aqueles que estão pesquisando medicamentos, orando por aqueles que trabalham sem medir horário ou condições para socorrer, orando pelas crianças órfãs, milhares, crianças órfãs a partir da Covid. Quantas crianças ficaram órfãs? Quantos idosos ficaram órfãos de família? Orando. Mas se pudermos agir um pouco além da oração, pela profissão que exercitamos, ou pela oportunidade que temos, procuremos agir. E não apenas ficarmos admirados pelos dados estatísticos que nos dizem que aumentou ou reduziu o número dos que desencarnaram. Estatística que nos diz quantos ainda faltam para serem vacinados. Mas busquemos agir. À luz da caridade e do amor, estaremos buscando fazer o que o modelo Jesus fez quando passou pela Terra. É muito interessante porque Jesus expressou os seus sentimentos. E muitos de nós, espíritas, muitos de nós, cristãos, não somos capazes de expressar nossos mais puros sentimentos. Vamos pensar em quando ele, Jesus, se dirige, por exemplo, à casa dos irmãos Lázaro, Marta, Maria. Acima de tudo, ele era amigo dos três. Tanto assim que quando ele vem no momento em que Lázaro tinha sido já, o corpo de Lázaro tinha sido já levado para o túmulo, ele, ao ter notícia, antes de chegar na casa deles, o Evangelho nos dá notícia, ele chorou. Aí alguém vai dizer, um absurdo, Jesus chorando? Ele não estava chorando de revolta. Ele estava expressando o seu sentimento de amor, de consideração, de amizade, de respeito. Ele expressou em várias circunstâncias os seus sentimentos. Naquele momento em que ele, numa ceia, a mulher adentra para o ambiente e lava seus pés, enxuga com seus cabelos. E que o dono da casa vem para protestar pela invasão, entre aspas, daquela mulher, ele expressa seu sentimento. Olha, você deveria ter, ao ver que eu cheguei, oferecido a água para lavar os pés, como é prática, como é comum. Você não fez isso. É uma prática. E ela veio para, dando o exemplo de amor e de respeito, sendo instrumento dos espíritos para anunciar o que vem. Ela lava os meus pés
e usa o perfume para aliviar os meus pés e enxuga com seus cabelos. E mais uma vez, o protesto dos seus companheiros. Mas esse perfume é muito caro. Ela daria para comprar muitos pães. E ela gasta o dinheiro com esse perfume tão caro para lavar os seus pés. E mais uma vez ele expressa seus sentimentos. E ele diz: os pobres sempre os tereis. A mim, nem sempre. Vejam com que firmeza ele expressa seu sentimento e dá razão àqueles que têm razão. Poderíamos ficar aqui passeando em vários exemplos, mas o tempo nos convida a seguir. E eu fico pensando como tenho expressado meus sentimentos para as pessoas. A alegria através do sorriso, a emoção através, quem sabe, de uma lágrima que renova, o sentimento de aconchego, de amor, através das vibrações de um abraço que ainda não estamos oferecendo com tanta naturalidade. Daqui a pouco a gente começa, mas ainda estamos contidos pelas regras atuais, não é isso? Pelos protocolos de tratamento. Então, quanta forma de expressar os sentimentos puros, sinceros, verdadeiros. Quanta forma. E através da palavra, não a palavra que fere, não a palavra que machuca, não a verdade dita de uma forma que agrida, mas através da palavra que expressa amor, que expressa lealdade, que expressa fé no companheiro. Ah, meus amigos, olha aí o modelo. Se nós conseguíssemos, no nosso dia a dia, expressar de uma maneira natural os nossos sentimentos sinceros de amor e de caridade. É interessante, fazendo aqui um parênteses, que às vezes a gente consegue expressar nossos sentimentos negativos. A gente consegue expressar a raiva, a ira, o deboche, a ironia, mas temos uma certa dificuldade para expressar o amor, para expressar o bom sentimento, para expressar a gratidão que temos pela vida, pelas pessoas. Vamos nos espelhar em Jesus. E na medida que a gente vai adentrando pelas crises atuais, nós vamos pensar que Jesus olhava para as pessoas, mas não só olhava. Ele olhava com amor. E em muitas crises, nós viramos as costas para as pessoas. Nós fechamos a cara para as pessoas. Nós mudamos de caminho para não encontrar as pessoas. Não será essa a solução para as crises? A solução para as crises virá de uma postura de amor. Olhar com amor. E o outro sentir
na energia do nosso olhar, que nós não estamos aprovando o equívoco, mas compreendendo aquele que se equivocou. Olhem a seriedade disso. Só o olhar pode transmitir isso. Eu não aprovo, eu não estou de acordo com o que você fez, mas eu te entendo, eu te compreendo. Conte com minhas preces e com minha mão estendida, sem prepotência. O olhar de carinho, de respeito, de solidariedade, de energia também, mas a energia mansa, firmeza com mansidão. Jesus fazia isso. Olha o modelo para nós, né? Jesus, coisa tão importante, ele era leal à equipe de seus companheiros. Companheiros simples, na sua maioria, pessoas do povo, e ele era leal a eles. É interessante que há uma passagem em que ele, Jesus, ao perceber que muitos o seguiam, além dos 12, ele que tinha delegado aos 12 a oportunidade de ir em nome dele e curar, e aliviar, e esclarecer, levantar caídos. Ele decide também fazer a mesma delegação a esses outros que o seguiam. 70. Em algumas passagens do Evangelho diz 71. E ele então delega a esses o mesmo que delegou aos 12. E eles vão. Eles vão e, em nome de Jesus, eles são muito bem-sucedidos. Eles voltam, depois de algum tempo, para perto de Jesus, muito felizes, entendendo que eles já eram portadores de valores que permitiam a eles curar, esclarecer, etc. E eles dizem, na medida que narravam as curas, os fenômenos, eles dizem que muitos tinham sido aliviados. E Jesus, com simplicidade, diz para eles assim: vocês deveriam se alegrar antes por terem o nome de vocês registrados no céu. Ah, minha gente, a vaidade subiu. Porque, puxa, fizemos cegos enxergarem, paralíticos andarem, criaturas com tormentos mentais se curarem. E ainda temos os nossos nomes registrados no céu. E eles se encantam com a posição deles. E Jesus, o grande mestre, continua ensinando. E ele diz em determinado momento que para segui-lo era preciso tomar do cálice que ele tomaria. Ou seja, era preciso fazer o que ele fazia. Como eu disse, caminhar, ir até o necessitado, passar pelo desprezo de muitos, sofrer agressões de tantos outros, sem passar por dificuldades variadas,
na medida que aqueles 71 começaram a ouvir aquelas palavras de Jesus, começaram a se afastar aos poucos. Muito interessante, não se afastaram todos de uma vez. Foram se afastando aos poucos. E o Novo Testamento registra uma frase de um deles: duro é esse discurso, quem é que pode aguentar? Ou seja, aguentar a fama e curar e aliviar, isso era fácil. Mas aguentar frases que despertavam para a responsabilidade, para o compromisso, não, isso era duro. Como aguentar isso? E eles foram se afastando, até que só restaram os 12. E aí Jesus se dirige a Pedro e pergunta, como se não soubesse: onde estão os outros, Pedro? E Pedro responde: se foram, Senhor. E Jesus pergunta a Pedro: e vocês não vão também? Que coisa mais linda! Pedro respondeu: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Veja o nível da lealdade, do compromisso, da assimilação de compromisso entre Jesus e seus 12 discípulos. Aí a gente traz isso para nós. Modelo. Qual tem sido o nível de lealdade nosso para com aqueles que compõem a nossa equipe mais perto? Para aqueles que fazem parte dos nossos grupos, que ajudam a construir, ajudam a divulgar o Evangelho à luz da doutrina espírita, ajuda a sustentar as casas, a sustentar no aspecto físico e no aspecto moral. Qual tem sido o nosso nível de lealdade? Como nós expressamos a nossa lealdade a todos os que compõem esse círculo de trabalho? É preciso olhar, porque às vezes, como dizia o nosso querido Chico, distraídos. Chico não dizia que nós éramos maus, nós somos distraídos. Então, distraídos que somos, nós muitas vezes ocupamos o nosso tempo para reclamar dos companheiros, para mostrar defeito naquilo que eles estão fazendo, para usar inverdades a respeito do trabalho, a respeito de pessoas, para faltar por qualquer motivo. Hoje eu não vou não, que eu estou cansado. Não, hoje é o fulano que vai falar. Estou cansado de ouvi-lo. Eu vou ficar quieta em casa. Onde está a lealdade ao trabalho? Onde está a lealdade à proposta de seguir junto com o grupo? Onde está o compromisso que eu assumi? Diante da mediunidade que eu possuo,
diante dos compromissos evolutivos que eu trago do passado e diante do grupo que amorosamente me recebeu, porque cada um de nós está onde merece e deve estar. Como tem sido a manifestação da minha lealdade. Jesus é o modelo. Em momento algum ele falou mal dos 71 que foram embora. Ele só perguntou onde estão para que eles refletissem. E mais do que isso, ele faz uma pergunta e nessa pergunta ele deixa Pedro à vontade. E vocês não vão? Se Pedro não fosse leal, Pedro poderia dizer: quer saber? Vamos embora, gente. E levava consigo os outros. E ele diz: para onde? Para onde iremos, Senhor? Só tu. Olha, Pedro, naquela época, dizendo que ele era o modelo, só tu tens a palavra de vida eterna. Minha gente, quanta coisa podemos refletir a respeito do modelo Jesus. E aí há um momento lindo. Nos momentos de crise, muitas vezes nós tentamos tirar de nós a responsabilidade e jogamos a responsabilidade no primeiro que aparece, ou mais próximo de nós. Não fui eu, não. Eu nem queria isso, sabe? Mas o fulano... Pois é, sabe como é que é? E aí, a gente costuma jogar a responsabilidade até no obsessor. Olha que coisa séria. Foram os obsessores. Fui eu, não. Eu não queria isso. Foram os obsessores que me interferiram aqui. Tem uns médiums aí obsidiados. E foram eles que me levaram a fazer isso. Jesus assumiu. Este é o outro modelo. Jesus assumiu o seu papel. E diante de tudo e de todos, ele disse: eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta através da qual as ovelhas passarão. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele, em 7 momentos anotados no Novo Testamento, ele afirma: eu sou. Ele não afirma com prepotência para aparecer diante dos outros. Ele não assume com a condição de garantir o seu título, a sua posição de liderança, a sua vivência de superioridade. A superioridade dele era toda moral. Ele afirma: eu sou, com naturalidade, assumindo a sua condição íntima e desenvolvendo o seu papel dentro do que ele estava afirmando. Eu sou a luz do mundo, então eu vou fazer por onde? Iluminar o mundo. Eu sou o bom pastor, então eu vou apaziguar os corações que sofrem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou renovar para todos que me seguirem a oportunidade evolutiva de conquistarem patamares próprios daqueles que já se libertaram
dos compromissos do passado. Então, vejam que Jesus assumiu o eu sou. E muitas vezes nós ainda temos dificuldade, na crise principalmente, de assumir que somos. Muitas vezes é fácil assumir que somos na titularidade da terra, da sociedade. Mas assumir o que somos na nossa condição íntima, nem sempre o fazemos. Jesus teve um outro momento que nós podemos pegar como exemplo. Ele foi simples e foi responsável. Simples e responsável. Ele, em momento algum, usou, como eu já disse, de seu poder moral, de seus títulos para se impor nos diálogos, na convivência. Ele simplesmente conversava com naturalidade. Procurado por pessoas distintas na sociedade, ele as tratava com a mesma simplicidade, com muito amor, com muito respeito, e atendia a essas pessoas da mesma maneira que atendia um pedinte. Multiplicou os pães para matar a fome e deixou que lhe lavassem os pés com um dos perfumes mais caros da atualidade. Com simplicidade, com naturalidade. Comia junto com seus discípulos, mas também, ao ser convidado para cear numa casa de maior luxo, ele também foi com simplicidade. Então, em momento algum, nessa simplicidade, ele perdeu a responsabilidade. Ao contrário, ele colocava acima de qualquer relação, acima de qualquer compromisso, a oportunidade de mostrar o seu vínculo com o Pai. Meu Pai. E ali ele vai. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Olha a responsabilidade, olha a simplicidade, olha a postura de respeito diante das leis divinas. Eu poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas, falando em modelo Jesus, em suas pequeninas ações, pequeninas grandes ações, né? E nós não esgotaríamos os exemplos, né? Quanta compaixão Jesus teve. E às vezes a gente tem um negócio de ficar magoado, ficar melindrado, com raiva, vira as costas. Às vezes, nós deixamos de falar com as pessoas por problemas sociais e perdemos a chance de conviver com pessoas que nos trariam tantos ensinamentos. Então, Jesus, ele certamente, ele deu o grande exemplo e uma coisa importante. Ele deu poder à mulher. Este é um exemplo que ainda não vem sendo seguido. Às vezes, a própria mulher hoje perde um pouco desse poder que foi Jesus que deu através da permissão de Deus. E a mulher, às vezes, se perde em algumas ações onde ela vulgariza esse poder que Jesus deu. Olha, na época de Jesus, a mulher ficava no fundo da casa. Ela cuidava da cozinha,
ela fazia comida e mal vinha à sala, trazia água para lavar os pés das visitas e servia comida e se recolhia outra vez no fundo da casa. Jesus empoderou a mulher. Ele conversa com Maria, ele conversa com Marta, ele mostra para Marta que Maria escolheu a melhor parte. Ele conversa com Maria de Magdala, com Joana de Cusa, que queria largar tudo. Eu vou segui-lo, mestre. E ele disse, não. O seu papel é junto de seu marido na sociedade. Você ainda vai ser muito útil lá. Vá e continue sendo leal a nosso Pai através da Boa Nova. Não é hora ainda de você nos seguir. Veja que postura, né? Que postura de respeito e de empoderamento da mulher, né? Jesus era audacioso, uma doce audácia, a audácia dos que amam, a audácia do cristão, né? Ele era audacioso quando ele encarava olho no olho opositores que tentavam pegá-lo num equívoco. De quem é esta moeda? Perguntou ele àquele que vinha usando uma armadilha. A quem obedecer? E ele diz, de quem é essa moeda? Quem está? Qual é a esfinge que está aí impressa? E aí, aquele que questionava, César. Então, a resposta audaciosa de Jesus. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o outro ficou ali sem saber como sair de perto de Jesus. Pela lógica, pela naturalidade e suavidade daquela audácia de Jesus, né? É interessante porque Jesus, ele perdoava incansavelmente. Na verdade, não era nem perdão, sabe por quê? Ele continuava tratando a pessoa da mesma forma. E só quem ama é capaz de chegar nesse nível de não precisar perdoar, porque ama. E quem ama, compreende. Interessante que Jesus, ao mesmo tempo que foi líder, ele também foi servo. Obedecia às leis dos homens, se colocando como servo. Obedecia às leis divinas, se colocando como servo do Pai, né? E, ao mesmo tempo, assumiu a liderança com amor, conduzindo aquelas mentes, naquele momento, algumas delas ainda rudes, diante até da própria profissão, diante das experiências de vida, eram mentes ainda limitadas nas experiências sociais e da terra. E ele assumiu a liderança. E, como caminho que é, ele os conduziu para uma condição de patamar elevado no sentido moral. Jesus exemplificou, mas ele também ensinou. Ele ensinou quando ele, em muitos momentos, através de parábolas, através de afirmativas que levam a profundas reflexões, e através de 4 sermões, Jesus falou pouco, passou pela terra, ele fez só 4 sermões. Ele agiu muito mais do que falou. Mas quando eu falo só, eu falo com todo respeito, porque os 4 sermões que ele fez são de tal forma profundos que até hoje ninguém conseguiu vivenciar
plenamente os ensinamentos desses 4 sermões, né? Então, Jesus curou, Jesus amou, Jesus procurou, através dos exemplos, ensinar a todos nós a importância do amor e da caridade. E é interessante que, quando se aproxima o momento de seu sacrifício maior, que seria a cruz, na verdade, a cruz, como um caminho, um símbolo da redenção, quando se aproximava esse momento, ele faz para toda a humanidade e não apenas para aqueles discípulos que estavam com ele no cenáculo. Ele diz: eu vou, mas ao preparar-vos lugar, eu vos enviarei um outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Nesse momento, depois de ter passado pela terra, deixando esses exemplos profundos e cá para nós, fáceis de serem seguidos, só não são seguidos porque o nosso orgulho e a nossa vaidade não deixam. Mas os exemplos que ele deixou são fáceis de serem seguidos. E depois de toda aquela vivência e toda aquela experiência, ele ainda nos promete um outro Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. E, obviamente, alguns segmentos religiosos tentam definir o Consolador como outras situações. Mas a única situação, depois de Jesus, que ensina todas as coisas, é a doutrina espírita, que é a partir da vivência, da reflexão das leis naturais, dos ensinamentos das leis naturais, buscando reviver os ensinamentos de Jesus, é a doutrina espírita que nos consola nos momentos de dor. Não apenas consola, mas ela nos estimula ao progresso, à evolução. Ela ensina, ela consola, ela promove a nossa evolução. E graças à doutrina espírita, nós tivemos chance de conhecer melhor Jesus. A doutrina espírita é a revivescência do Evangelho. A doutrina espírita nos traz Jesus, que desceu da cruz, saiu daquela figura de sofrimento e vem até nós. Esse amigo incansável, que sorri para nós, que nos estende a mão, que nos convida, vamos lá, vamos em frente. Ele que é o caminho, ele que é a verdade e é a vida. Ele, Jesus, desceu da cruz e vem viver conosco. E nos conduz. E nos lidera. Nos apoia. Nos sustenta. E está sempre pronto para nos ajudar, para nos socorrer diante das crises da humanidade. Ele está sempre presente, fazendo com que o grande planejamento divino, ele que trouxe a oportunidade de começarmos a evoluir, como eu disse no início, ele que formou a estrutura da Terra, no sentido da estrutura moral, e preparou o ambiente para receber a humanidade
que já passaria a usar o livre-arbítrio, ele nos oferece chance de reconquistar a terra agora, no sentido de possuí-la a partir da prática das leis divinas, a partir da prática dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é o modelo, é o grande modelo que precisa e deve ser seguido por todos nós. Vou parar por aqui para respeitar a programação, para respeitar os momentos de cansaço. Vocês que estão aí ouvindo também já devem estar muito cansados de ficar ouvindo a Joselma, né? Então, nós vamos caminhando para a interrupção, agradecendo imensamente a oportunidade que a Federação Espírita de Pernambuco e todos os seus mentores, o nosso querido Itagiba e todos os outros espíritos, agradecer a oportunidade do trabalho, que nós possamos prosseguir e que ao longo do dia todos tenham renovadas oportunidades, como disse a nossa Cristina, de colocar em prática cada palavra que foi ouvida, assimilada, refletida, né? Para que a gente possa pôr em prática em nosso próprio favor e em favor de toda a humanidade. Que Deus nos abençoe. Paz para todos nós. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.